Vou lá para a redação de São Paulo conversar com o Pedro Rocha, para o Pedro Rocha nos atualizar, né, das transações, negociações do futebol brasileiro que não param. É com você, Pedrão. Salve, Escobar. Exatamente, o último sábado do ano não é só a gente que está trabalhando, não. O mercado de transferências está pegando fogo e o Vasco tem o seu primeiro reforço para a temporada de 2024. O zagueiro João Vitor, revelado pelo Corinthians, estava no Benfica de Portugal. O Vasco vai pagar 32 milhões de reais para tê-lo em definitivo. O Vasco também tem interesse na contratação do atacante Wesley, do Cruzeiro, que viria por empréstimo de uma temporada para São Januário. O Corinthians está pertinho de contratar um jogador de Copa do Mundo, o zagueiro equatoriano Félix Torres, do Santos Laguna, negociação de 26 milhões de reais. O Corinthians também tem interesse no meia argentino Rodrigo Garro, do Tajeres, de 25 anos. O Corinthians só espera o seu novo presidente assumir o clube nos primeiros dias de janeiro para oficializar, sacramentar esses dois acordos. Mas, Escobar, ninguém está gastando mais nessa janela de transferências do que o Flamengo, né? Depois de anunciar a contratação do uruguaio De La Cruz, agora o time quer dois jogadores do Bragantino, o lateral Juninho Capixaba e o zagueiro Léo Ortiz. E para isso o Flamengo pode pagar até 60 milhões de reais para ter esses dois jogadores, mas o time de Bragança Paulista faz jogo duro para liberar os atletas. Bragantino que estará na Libertadores da América de 2024. Final de ano, vindo para 2024, todo mundo faz as resoluções de ano novo, né? Que tal trocar São Paulo por Rio de Janeiro por São Paulo? Deixando de lado a rivalidade sadia entre as duas cidades, é o que pode acontecer entre o Fausto Vera, volante argentino do Corinthians, que não tem tido muito espaço com o Mano Menezes, e o Thiago Maia, volante também do Flamengo, que é um jogador que agrada muito ao técnico do Corinthians, o Mano Menezes. As negociações ainda estão no estágio inicial, mas tem tudo para esquentar nos próximos dias e fica bom para todo mundo, né, Escobar? Sai de São Paulo, vai para o Rio, sai do Corinthians, vai para o Flamengo, gigante por gigante. Só te vejo ano que vem, meu amigo, sempre um prazer, viu? É uma pena, eu adoro te ver, Pedrão. Um abraço para você. Pedro Rocha, repórter que todo mundo gosta. Um abraço para você. Boa passagem aí, meu camarada. A receita do Flamengo só cresce. Agora, não adianta aumentar o dinheiro, ter grana, contratar jogador, mantendo essa mentalidade. Então, eu acho assim impressionante e como as pessoas imaginam, os torcedores do Flamengo, muitos imaginam que dá para ficar assim, gastando à vontade, tudo, como se não é assim também. Nenhum clube é assim. Nenhum clube é assim. E essa resposta, né, do Bruno Spindel foi até uma resposta ao que disse o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Atlético Mineiro, em uma declaração na sexta-feira. O Rodrigo disse o seguinte, abre aspas, tem clubes aí que tem uma folha salarial praticamente o dobro da do Galo, que é o caso do Flamengo, fecha aspas. Ele deu essa entrevista e aí o Spindel, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, foi perguntado sobre essa resposta e falou sobre o fair play financeiro. Bruno Prado, uma declaração do Rodrigo Caetano, Bruno Spindel também ali respondendo, dizendo que o Flamengo não atrasa ninguém, não atrasa nada, e de fato é uma verdade. É um clube que tem o poder de, por exemplo, pagar à vista a multa rescisória do De La Cruz de quase 80 milhões de reais. E pode fazer. O Flamengo tem feito contratações desse tipo. Até pouco tempo ninguém conseguia fazer contratações aqui no futebol brasileiro de 15 milhões de euros, 20 milhões de euros. Hoje é uma coisa possível, né? O Flamengo é quem normalmente faz esse tipo de contratação. Fair play financeiro, eu acho que deveria ter aqui há muito tempo. E realmente foi o que o Mauro explicou, né? As pessoas têm a ilusão de achar que fair play financeiro é assim, é um teto de gasto. Você só pode gastar até tanto. Todo mundo só pode gastar até tanto. Não é isso. Você pode gastar o que você pode, o que você tem, o que você arrecada. E aí, de fato, quem está mais organizado tem uma tendência de distanciar mais dos outros. No caso, o Flamengo, o Palmeiras e algum outro aí que tiver nessa condição. Eles vão distanciar, porque tem alguns times que, às vezes, montam equipes gastando mais do que podem e, por um curto prazo, consegue ter um time competitivo, até ganhar título, mas que depois, no longo prazo, acaba tendo problema. A gente vê isso muito aqui no futebol brasileiro. Então, fair play financeiro seria ótimo para a organização do futebol brasileiro. Não sei se um dia vai acontecer, mas seria ótimo, né? Eu acho que se acontecer ainda vai demorar um pouquinho.
E sobre o Flamengo, essa questão mesmo de desapegar, de rodar o elenco, de mudar, de trazer novos jogadores. Não que os caras que estão ali, aí é mais os que estão sem contratos, que vão acabar o contrato. Não que não sirvam mais. O Everton Ribeiro, ele joga em praticamente todos os times aí do país, tranquilo, um ótimo meia. O Everton Ribeiro, se ele ficar no mercado, ele pode jogar como titular, talvez em 18 ou 17 times da Série A. Né? No Palmeiras, hoje, ele não tiraria o Veiga, por exemplo, se fosse uma disputa direta, mas até poderia jogar com o Veiga. É um jogador muito bom, mas é um jogador que já está mais velho, é um jogador que não conseguiu manter o mesmo ritmo. Em 2022, ele foi para a Copa do Mundo e estava bem. Quando saiu a convocação para a Copa, ele estava jogando bem. Mas um jogador que depois que passa dos 30, aí é de cada um, mas acontece, tem casos assim que o cara está bem um ano, no outro ano já caiu muito, porque é natural, o ser humano, qualquer ser humano, você vai ficando mais velho, você vai tendo mais dificuldade para se manter bem fisicamente. Aí a gente está falando de atletas de um alto nível, né? Atletas de um nível competitivo, atletas de elite. Então é normal ter uma queda de rendimento. Não quer dizer que ele não vai ter mais condição de jogar. Ele ainda pode jogar bem por mais alguns anos em outros clubes, mas no Flamengo hoje, realmente ele é reserva. Ainda mais olhando como o Tite armou o time, agora talvez arme de uma outra maneira com o De La Cruz ali. O Arrascaeta com o Tite nessa reta final, o Everton Ribeiro, ele era reserva do Arrascaeta. Estava bem claro ali que o Tite, ele colocou 2 pontas e o Everton Ribeiro, quando entrava, era para substituir o Arrascaeta. Então talvez com o De La Cruz ele tire um ponta num time base aí, vai todo mundo jogar porque tem muito jogo, mas talvez ele mude um pouquinho essa maneira de jogar, encaixe mais um meia pelo lado, o De La Cruz joga pelo lado como o Everton Ribeiro jogava. Então, na hipótese de ter 2 meias, o De La Cruz, a tendência é que ele fique à frente do Everton Ribeiro. Então o Everton, que terminou o ano na reserva do Arrascaeta, alguém pode dizer, o Arrascaeta vai para a Copa América e o De La Cruz também. E o Flamengo vai ficar um mês sem eles. É verdade, né? Mas aí você tem que ver o que vale a pena. O Everton Ribeiro, o salário. Hoje ele não é mais um jogador de seleção brasileira, um jogador titular absoluto do time. Eu faria até uma proposta assim, readequando. Hoje a situação é outra, o time tem dinheiro, mas você é um cara que hoje não tem o mesmo status de antes. Eu quero que você fique, mas... Portanto, não exatamente pelo mesmo valor. Isso eu faria uma proposta a ele, cabe a ele aceitar ou não. Poderia aceitar. Sim, mas pelos mesmos valores realmente fica complicado, não porque o time não tenha dinheiro, mas porque é outro status, né? Hoje ele não há um ano atrás ele era um jogador que estava na Copa do Mundo. Nesse momento não é mais, e é um jogador já mais velho. Então eu faria uma proposta a ele, com outros valores. Eu acho que seria bom se ele ficasse, mas em uma outra condição. E a proposta é pelo mesmo salário, por um ano. E ele quer 2 anos. Eu acho que não tem margem nem de negociação na situação como essa. Eu já acho errado oferecer 1 ano para ele. Sinceramente, eu acho que não tem o menor cabimento você manter um jogador com quase 35 anos, que custa tão caro, num cenário que o cara simplesmente vai ser reserva. Não me parece um raciocínio profissional, esse é o ponto, entendeu? Mas aí fica esse apego. E tem outra coisa no Flamengo também, que é o seguinte, né? Outro dia me falaram isso e faz todo sentido. Felipe Luiz, não, é Flamengo desde pequenininho. Aí aparece uma foto e tal. O Marinho, nossa, o pai do Marinho, o rubro-negro fanático, o Marinho apaixonado pelo Flamengo. Que bonito, né? Aí o Everton Ribeiro, o filho dele, nas redes sociais, o garotinho, muito bonitinho, por sinal. O garotinho é rubro-negro, Vanderlei, assim, doente, canta hino, canta as músicas da torcida. Gente, pelo amor de Deus, né? Menos, né? Pedem profissionalismo e se deixam levar por esse tipo de conversa. Eu não estou dizendo que o Felipe Luiz não é Flamengo, que o Marinho não é. Não, tudo bem. Muita gente é Flamengo, tem a maior torcida do Brasil, é natural. Seria diferente se o cara aparecesse no Red Bull Bragantino e falasse, olha, meu pai é fanático pelo Red Bull Bragantino, minha família inteira. Vocês são da onde? Da Bahia. Não tem, desculpa, mas aí não dá para acreditar. Agora, Flamengo, Corinthians, é natural que apareçam torcedores, jogadores que foram torcedores, uma família torcia e tudo mais. Só que isso não pode balizar uma negociação, uma renovação de contrato. Isso não faz sentido. Porque é uma relação profissional. O jogador chega no clube e vai jogar. Se ele torcia para o time ou não, aí é outro detalhe. Se torcer é legal, mas isso não pode entrar na avaliação. E entra. Isso pesa. E quem sabe utilizar bem a rede social faz isso muito bem a seu favor. Compartilhando por intermédio de amigos ou até o próprio jogador, o próprio agente, o assessor, o que for, essas mensagens que seduzem o torcedor e afetam uma direção. Por isso que eu falo que a gestão é pífia. Não pode, cara. O torcedor está ali. O Flamengo contratou o Reinaldo Rueda porque a torcida pediu na rede social. Ele tinha sido campeão da Libertadores.
pelo Atlético Nacional de Medellín, aí cismaram com o Rueda uma época lá e contrataram o Rueda. E pesou muito a rede social. Não que o Rueda fosse um mau técnico, tudo, não se trata disso. Mas é bizarro que isso nasça dessa maneira e seja levado até o fim. O Davi Luiz foi a mesma coisa, foi um movimento de Twitter. Ah, não, Davi Luiz contrataram. O Davi Luiz é um ótimo jogador e tudo, não estou questionando. Eu acho bizarro que tomem decisões em função disso, como já demitiram técnico por conta de rede social. É isso aí. Não, peraí, não tem ninguém fazendo, baixa a bola, deixa a rede social para lá. Qual a nossa situação agora? Né? Nossa situação, no Flamengo é demais, Vanderlei, é impressionante, porque é uma transferência de responsabilidade, não tem ninguém ali, o Marcos Braz tinha que fazer isso, ou o Landim até, sabe, dá um soco na mesa, não, peraí, não vou demitir ninguém, eu vou bancar aqui o técnico, vamos continuar o trabalho. Se a rede social está nervosa, bata em mim então. Aparece lá e fala, olha, é comigo, a decisão é minha. Falta um pouco disso aí, de um lado positivo de Eurico Miranda, que acho que tinha mais aspectos negativos do que positivos. Mas, assim, do dirigente que não tem medo de botar a cara e assumir a bronca. Falar, é comigo, a parada é comigo, eu estou aqui para resolver. A minha decisão é essa, não, vamos em frente. Sabe, é muito fácil você ficar terceirizando a responsabilidade. Mandar técnico embora às 3 horas da manhã, sem discussão nenhuma. Foi o caso do Ceni. O Vitor Pereira demite o cara depois de uma goleada para o Fluminense. Parece que ele, até parece que a orientação do técnico foi assim, vamos lá perder de 4-1 para o Fluminense. Os jogadores não são cobrados, cara. Não são cobrados. E isso, assim, eu fico questionando, isso vai mudar? O que o De La Cruz vai encontrar no Flamengo? Um ambiente profissional, de cobrança profissional, ou um ambiente de paternalismo para, eventualmente, eu não conheço a personalidade dele, ingressar numa patota ali, numa panela que faz o que quer. E isso aí é público e notório. Assistam as entrevistas do Felipe Luiz. É só ver o que ele fala. O trecho em que ele fala, no Charla Podcast, que ele fala sobre o momento que ele e o Diego Ribas, né, conversam, e o Diego teria dito alguma coisa do tipo, não, a gente não aguenta mais o técnico, vamos jogar por ele, como se fosse um favor jogar pelo técnico. Você joga no clube, cara, você joga pela camisa, pelo salário que você recebe, que você é profissional, pelo torcedor, pela sua carreira, pela sua imagem como atleta, e parece um favor. Isso é falado com naturalidade, porque é uma mentalidade que já está ali entranhada, e ninguém luta contra isso. Então não adianta, cara, você ter o mesmo modus operandi antigo do futebol, sabe? O Vampeta conta aqui várias histórias desse tipo pra gente aqui, pra quem acompanha o nosso trabalho, com 1 bilhão por ano, gastando 1 bilhão em contratações desde 2019, como está aí na nossa tela, não adianta nada. Então a mentalidade é que tem que mudar. Esse negócio é muito curioso. Todo mundo é Flamengo. O cara chega ao Flamengo, meu pai é Flamengo, meu filho, nossa, o garoto adora, ama o Flamengo. Todo mundo ama o Flamengo, claro. Paga em dia, tem torcida, tem mídia, o jogador faz o que quer. Então é ótimo, é maravilhoso. O cara até vira Flamengo. E tem gente que se deixa levar por isso. Vanderlei Nogueira, essa linha, diga. E aí vai muito de gestão, né? Porque se tem alguém que analisa uma gestão, poderia dizer para o Everton, eu vou falar sobre o resto, mas só para pegar esse gancho, para o Everton, é o seguinte, compensa você tentar ficar ganhando menos, porque aqui o mês tem 30 dias, alguém que vai talvez pagar ou acertar ou se comprometer a pagar o salário que você quer. Não sei se vai te pagar a cada 30 dias, não sei se vai brigar por título, tem uma série de outras coisas nesse fechamento de carreira. Né? Independente do valor, em alguns casos é muito melhor ser reserva no Manchester do que titular num outro time qualquer. Né? Porque você vai sempre aparecer na foto, você vai estar numa grande equipe, você vai estar num ambiente estrelado. Então eu acho que tem muito gestão de carreira. Nessa hora de fechamento de carreira, que o Everton está muito mais próximo do encerramento do que... Eu sempre brinco com os meus amigos, está mais próximo do velório ou está mais próximo do berçário. Né? Então eu acho que é uma avaliação que o Everton poderia fazer para saber o que vai acontecer na vida dele. Com relação ao que disse o Bruno Spindel, eu achei que tudo que ele falou, as virtudes que ele relacionou da parte administrativa financeira do Flamengo, são corretas. Ele veio publicamente, aliás, eu fiz um comentário no nosso Premium sobre isso. Ele veio publicamente, e eu vou até repetir aqui rapidamente do que ele falou, né, que o Flamengo, você já disse, mas eu só vou repetir. Como diria o apresentador, para aquele que chegou agora... Audiência rotativa. Audiência rotativa. O Flamengo, o diretor Bruno Spindel disse o seguinte, que o Flamengo não atrasa direitos de imagem,
não atrasa salários, não atrasa impostos, não atrasa comissões, 13º salários, férias, compromissos com o governo, não corre atrás de empréstimos e não assume compromissos que não possa pagar. E por aí vai. Ele ficou relacionando todas as virtudes aí. Aparentemente, pelas informações que a gente tem, essas virtudes apresentadas são verdadeiras, pelo que se sabe até agora. E ele se referiu aos clubes que disputam títulos, que brigam por títulos e tal. Eu fiquei esperando depois disso, ele não falou hoje, ele falou há alguns dias. Eu fiquei esperando que alguns que se sentissem, ou um ou outro, que se sentiu, por acaso, cutucado, respondesse: opa, peraí, houve um pronunciamento do grande Flamengo, a maior torcida do Brasil, o clube importante, com o maior faturamento, que faz tudo isso. Só queria dizer que o meu time também faz, o meu clube também faz. Ninguém se pronunciou. Então, e isso que ele disse é uma virtude. O Mauro bateu na tecla aí, aliás, está batendo faz muito tempo, na gestão do futebol, é uma outra conversa. Né? Essa é uma outra conversa. Agora, então, eu acho que eu me sinto muito à vontade a falar, porque eu falo que toda administração tem que se preocupar em pagar a conta. O futuro presidente do Flamengo, seja ele da situação ou da oposição, vai encontrar nesse campo uma estrada asfaltada. Com grana. Se o cara destruir, tem que ser crucificado, né? Tá certo? Então, vai encontrar uma estrada asfaltada. Em outros clubes, você sabe que o clube está embananado, clubes estão embananados, e que os dirigentes não demonstram indícios de que querem parar de enxugar gelo. Por quê? Porque vai ser uma administração que não apresenta títulos. Tudo bem, cara, você não vai apresentar títulos, mas a história vai dizer que você deixou a estrada asfaltada para o futuro. Se o outro ganhar título, ótimo, é legal. Você tem que amar a instituição. O torcedor tem que ter essa cabeça. Eu acho que o torcedor lúcido tem que ter essa cabeça. Não, mas o torcedor não pode ser racional. Tudo bem, no conjunto não pode, mas tem aqueles que pensam mais na agremiação, no clube. Né? Um clube que não tem cobrador batendo na porta, que não precisa correr atrás de empréstimos, que tem que, sabe como é que é? Vende o almoço. Não dá, cara. Fala, galera. Vamos para mais uma Notícias do Flamengo. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Flamengo sinaliza com cerca de 60 milhões de reais por Ortiz e Capixaba e ainda busca acordo com Bragantino. O Flamengo insiste na contratação do zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino e espera fechar com mais um jogador do clube paulista, o lateral esquerdo Juninho Capixaba. O rubro-negro sinalizou com oferta que beira os 60 milhões de reais, em torno de 11 a 12 milhões de euros pela dupla. Ainda a expectativa do aceite de Mateuzinho para a equipe paulista. O Bragantino busca lateral direito, e o Flamengo aceitou envolver Mateuzinho na negociação. Ainda a possibilidade de outro jogador do rubro-negro aparecer na transação, o atacante André, de 21 anos, também agrada ao Red Bull. Ele está emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal. O principal entrave ainda é o aval de Mateuzinho para o avanço da negociação. O jogador deseja permanecer no rubro-negro e só queria sair pelo sonho de jogar na Europa, o que o faria esperar a abertura da janela de transferências para o velho continente. A negociação com o Bragantino por Léo Ortiz se arrasta há algumas semanas. A primeira proposta do Flamengo foi na casa dos 5 milhões de euros e foi recusada, com o Bragantino pedindo o dobro. O zagueiro manifestou vontade de se transferir e pediu compreensão pelo acerto em valores condizentes com o mercado nacional. O Flamengo esticou a corda com oferta na casa dos 6 milhões de euros. A alternativa por Juninho Capixaba, outro jogador que agrada a Tite e a comissão técnica, significa também as dificuldades em finalizar a negociação por Matias Vina, da Roma. Aos 26 anos, Juninho é titular absoluto na lateral da equipe paulista e tem nome monitorado pelo scout rubro-negro já há algum tempo. A Roma faz jogo duro por Vina e pediu 10 milhões de euros para a liberação. O valor foi considerado bem acima pelos cariocas. A equipe italiana não tem pressa para fechar a negociação visto que a janela europeia abre somente em 2024. Há a expectativa de que Vina tenha uma proposta do velho continente nesses valores. Apesar da dificuldade,
o Flamengo não desiste da contratação do jogador, que é um desejo sobretudo do técnico Tite, e manifestou a vontade de jogar no clube.